dia, irmãos. Somos pouquinhos, mas graças a Deus somos todos animados. E disso eu tenho certeza, porque se não fosse animado, não estava aqui uma hora dessa. Assim, eu quero perguntar, o que vocês acham? Como nós somos tão pouquinhos, o que vocês acham de chegar mais para frente? Quem está mais longe? Para a gente poder se sentir mais o calor. Um ambiente onde tem muito espaço e pouca aproximação é um ambiente onde se sente muito frio. Então vamos nos... Muito obrigado. Quantos aqui já compraram uma máquina que não sabiam usar? Assim, comprei uma máquina pela primeira vez, uma máquina diferente, uma máquina que eu queria, mas que eu nunca usei, eu não sabia usar. Quantos aqui já passaram por essa experiência? A irmã está com o celular. O celular é um caso atípico, né? Porque hoje as crianças às vezes já nascem sabendo usar o negócio. Mas é muito comum que nós tenhamos que adquirir coisas que nós não sabemos usar muitas vezes. Nós queremos os resultados daquilo, mas nós precisamos aprender como trabalhar para que aquilo funcione. Comigo acontece muito, porque eu trabalho na indústria de alimentos do IEG e tem máquinas ali que vieram da China e não tem uma informação em português, e você olha para aquele negócio e você fica, meu pai, como é que isso aqui funciona? E o pior de tudo, tinha máquina que não tinha manual da máquina, a máquina estava ali simplesmente. E aí era na tentativa e erro, você não sabia a voltagem da máquina e o risco de queimar era grande. É uma tensão trabalhar assim, né? E eu lembro de uma vez, e eu quero enfatizar para vocês a importância de um elemento que vem junto com a máquina. Eu lembro que uma vez nós estávamos cortando eucaliptos aqui num vizinho, ele deu uns eucaliptos para nós usarmos na construção aqui. E nós começamos a cortar os eucaliptos e daqui a pouco a motosserra começou a falhar. Quem conhece motor 2 tempos sabe como é que é o negócio. Começou a falhar e daqui a pouco não ligava mais. Afogou e afogava fácil. E a gente tentando ligar, e qual é o instinto para ligar uma máquina 2 tempos? O que você fica tentando fazer quando você não sabe? Pega aquela cordinha e puxa, se desgasta. E quanto mais você puxa, mais a máquina afoga e mais difícil é ligar aquele negócio. E aí eu fiquei observando, e todo mundo ia lá e tentava um pouco. Aí a máquina era nova e a caixa estava no carro. Eu falei assim, por que não consultamos o manual da máquina? Então eu fui até a caixa, peguei o manualzinho, passei uns minutos ali lendo. E aí eu falei, peraí, deixa eu tentar uma coisa. Eu fui lá e segui os procedimentos do manual e pegou muito rápido a máquina. Muito rápido. O que nós aprendemos então sobre isso aqui? Uma máquina que você nunca usou e que você recebe pela primeira vez, você não é seguro você mexer com ela antes de você dar pelo menos uma olhadinha no manual. Você confia em um fornecedor que faz uma máquina e tal, te envia e não envia um manual? Como é que você se sente? Uai, o manual é a coisa mais básica que tem, por que não me enviaram? E realmente é algo muito importante. E eu pergunto, se você tem a máquina, você, por sorte, conseguiu ligar ela, você fica satisfeito mesmo sem ter o manual? O que acontece quando a máquina deu uma falhinha? Você vai fazer o quê? Você conseguiu ligar, e agora? Se ela do nada apresenta uma falha? Você não vai ter como resolver. Inevitavelmente, em algum momento você vai falar, cadê esse manual? E para máquinas, nós pensamos exatamente nisso. Um fabricante responsável, ele envia sempre o manual junto com a sua máquina. Isso é padrão industrial. Eles enviam um manual de uso, de operação, de reparo, de atuação em momentos em que deu falha, alguma coisa assim. Eles sempre têm ali a explicação e a maneira de atuar. E quando nós falamos do âmbito de criação, que o inventor inventa a sua máquina, mas Deus, ele criou o ser humano. Uma máquina extremamente complexa, cheia de detalhes importantes que devem ser observados. E o funcionamento dessa máquina ele depende de certos aspectos, certas coisas. Certo? Então, quando Deus criou o homem, ele deu, junto com o homem, ele deu o manual. A Bíblia, na verdade, é um grande manual. O capítulo 2 do Gênesis ali é praticamente um manual também da criação do homem. Deus cria o homem e então surgem algumas necessidades.
Porque um ser que saiu das mãos de Deus perfeito, por mais que seja perfeito, ele tem necessidades, ele não é Deus. Então ele tem necessidades específicas, certo? O homem tem necessidades específicas. Vamos lá, vocês têm em mente alguma necessidade do homem? Uma. Comer. Essa é uma das necessidades que a gente mais lembra. Porque é bom, né? É muito bom. E nós precisávamos de algo específico para comer, sim ou não? Adão poderia sobreviver se ele comesse animais no jardim? Sim. Mas ia manter a máquina no melhor funcionamento? Não. Então Deus falou que em Gênesis 1:29, você pode comer de todas as árvores, das sementes e dos frutos, e Deus então deu o alimento específico para Adão e Eva, que eles deveriam comer. Uma outra necessidade. Algo que vocês não levaram em conta quando resolveram vir até aqui nessa hora. Descanso. O homem necessitava descansar, e Deus criou a noite desde o começo da criação. Antes do homem existir, Deus já criou a noite para que ele pudesse, então, descansar. E o sábado ainda de maneira mais especial, verdade? Uma outra necessidade é o exercício físico. Nós temos necessidade de exercício. E qual é o melhor exercício físico que existe? A agricultura. Não estou falando de ganhar massa muscular, dessas coisas, porque isso aí, mesmo você indo na academia, você não vai ganhar massa muscular, você precisa ingerir coisas que vão te bombar. Seja comida, seja o que for. Mas para ter saúde, o melhor exercício é o exercício ao ar livre útil. E nenhum deles encaixa tão bem como a agricultura. E foi o que Deus falou para Adão fazer lá no Jardim do Éden. Ele falou, a Bíblia diz, né, o homem foi colocado no jardim para o lavrar e guardar. Certo? Então ele era um caseiro e era um agricultor. E tem várias necessidades, né? Mas existe uma outra necessidade, que é a que eu vou me focar nessa manhã, que era a necessidade social do homem. O tema de hoje é o plano de Deus para o casal, não é verdade? E nós gostaríamos já de começar pensando nisso. O homem foi criado com necessidade social. Sabem quão forte é essa necessidade social? Ela é tão forte que eu vou ler um texto, ainda não agora, mas eu já vou ler um texto para vocês. Deixa eu ver se ele está aqui. Bom, eu vou citar o texto. O texto está em Patriarcas e Profetas, página 18. Lá ele diz que o homem tem necessidades sociais e que nem mesmo a companhia dos anjos poderiam satisfazer o anseio de Adão de ter alguém igual a ele ao seu lado. Ou seja, a nossa necessidade social, ela é tão grande que nem anjos poderiam satisfazer essa necessidade se estivessem aqui conosco. Entendem? Nós precisamos realmente de uma pessoa de carne ao nosso lado. Uma pessoa que possa nos compreender, que possa passar pelas mesmas coisas que eu. E por isso Deus vai lá e cria a mulher. Ele deixou Adão um tempo sozinho para ele sentir a necessidade, certo? Deus criou e deixou Adão lá cuidando de todo mundo até que ele percebesse, realmente eu estou sozinho aqui, só que talvez Adão nem sabia usar essa palavra, porque ele nunca tinha precisado usar essa palavra, mas eu estou aqui sozinho, não tem ninguém que possa estar ao meu lado. Eu imagino os pensamentos, né? Porque isso, a Bíblia não diz que Adão expressou isso. Mas quem expressou isso? Deus. Deus falou, não é bom. Eles precisavam do manual. Eles precisavam do manual. Deus deu o manual para Adão. Olha, para você funcionar bem, você precisa disso, disso, disso e disso. Agora, eles estavam recebendo uma das coisas que mais influenciaria as suas vidas. E vocês acham que não deveria haver um manual de instruções de como funciona cada uma dessas pessoas? A Bíblia, como um todo, ela contém muitas informações sobre esse tema. Ela tem o manual da Bíblia, ele é muito abrangente, fala sobre tudo que nós precisamos, mas isso aqui nós temos várias informações na Bíblia que nos ensinam como o nosso companheiro funciona. Nós citamos o caso de Adão, mas todos nós aqui, quem aqui já havia casado com uma mulher antes de casar pela primeira vez? É uma pergunta óbvia, né? Ninguém casou antes de ter casado. Ou seja, o casamento é uma experiência primeira, é uma primeira experiência, assim, pelo menos ela foi planejada, para ser uma única experiência, certo? Esse era o plano de Deus. E quantos de nós consultamos como funciona o outro gênero antes de nós entrarmos no relacionamento? No mundo de hoje, eu acho que a última coisa que nós pensamos é isso, né? Pelo menos
Não vou nem falar nós, eu vou falar as pessoas que casam e se dão em casamento sem observar o que elas precisam realmente fazer nessa relação. Então buscam ali os seus interesses e é isso. Então não me interessa como que o outro funciona. Quando ele dá problema, eu troco a máquina. Certo? E esse é um dos maiores problemas, uma das maiores causas de divórcio no mundo. Nós não termos conhecimento sobre o gênero da pessoa que está ao nosso lado. Casamos imaginando que por ser um ser humano somos exatamente a mesma coisa e precisamos exatamente das mesmas coisas. Mas isso não é assim. E a palavra de Deus nos mostra isto claramente. Cada um tem uma necessidade especial diferente do outro. Vamos ver na Bíblia onde está isso? Vamos abrir em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Ele vem falando várias coisas, mas eu quero enfatizar agora no resumo do capítulo 5, certo? O resumo do capítulo 5 é o verso 33, que diz assim: Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo. O que a esposa precisa? O que a esposa precisa? Ser amada. A esposa precisa ser amada. Para que ela funcione corretamente, ela não precisa somente ser amada, porque muitas vezes os homens amam. Ela precisa se sentir amada, ela precisa saber que é amada. Precisa ouvir, vamos chegar lá também. Inclusive, eu quero só comentar com os irmãos que apesar de que a temática do congresso vai seguindo progressivamente, esse ponto é um ponto muito importante. Então, hoje é só a introdução. E amanhã vamos ter mais 2 mensagens que vão continuar focando nesse tema. De uma maneira ou de outra, apesar de o tema de amanhã ser o plano de Deus para a família não funciona se os eixos não funcionam. Então nós vamos continuar o tema amanhã. Mas, pronto, vimos o primeiro ponto. Para que essa mulher funcione, ela precisa de um combustível. Se não tiver combustível, ela não vai funcionar. Se você puser o combustível errado, puser água no tanque de um carro, o carro vai fazer o quê? Não vai pegar, não vai funcionar, porque a água não incendeia, a água não queima. Agora, o que queima dentro digamos assim, do carburador de uma mulher, o que queima? É gasolina, irmãos. Dentro do motor, é gasolina, perdão, é amor. Certo? É amor. É amor que funciona e faz com que a máquina feminina funcione corretamente. Isso nós aprendemos agora da Bíblia. Vamos continuar. E a esposa reverencie o seu marido. E eu tenho que admitir que, geralmente, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós lemos sem nenhuma preocupação a primeira parte do verso, mas quando nós chegamos nessa segunda parte, é muito normal que as mentes criem um alerta vermelho. Por que será que isso acontece? Nós aprendemos o combustível de cada um e nós já vamos tentar explicar o porquê que, quando nós chegamos na segunda parte, muitas pessoas ficam alertas e não sentem tão à vontade como se sentiram na frase anterior, apesar de estarem as duas no mesmo contexto, no mesmo verso, falando para o mesmo casal. A primeira parte nós aceitamos sem problema, a segunda já é um pouquinho mais complicado, mas não está na Bíblia, não está escrito, não está no mesmo lugar, não é a mesma. Vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre a manifestação de amor antes. Como eu disse, a mulher precisa se sentir amada. Isso pode não acontecer, por mais que o homem ame realmente a sua esposa, porque ele não sabe exatamente como expressar de fábrica. O homem não vem sabendo fazer isso. Vocês entendem? A máquina precisa passar por alguns ajustes, você precisa dar um up na máquina, você precisa adicionar alguns recursos que não existem naturalmente nela. O homem é uma máquina de demonstrar respeito. O homem, na sua lida com os seus companheiros homens, eles prezam muito pelo respeito. Muito mesmo. Agora, o amor, a expressão de amor é algo estranho para a maioria dos homens, até que eles ou entrem e aprendam na experiência, ou que eles estudem sobre o assunto, que é o que nós esperamos, que nós sabemos que deve ser feito, que deveria ser feito. Mas a mulher, então, precisa de demonstrações de amor. E olhem só o que diz aqui. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 212. Diz assim:
O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça à míngua de bondade e simpatia. Então, o amor não pode durar muito tempo sem ser o quê? Expresso. Nós temos que expressar o amor para que ele continue vivo. E nesse caso, especialmente, para que o amor continue vivo dentro da mulher, ele precisa ser expressado pelo homem. Então, o homem deve, através de atitudes e através de palavras, demonstrar esse amor.